o que seria a provável manchete que você hoje à noite iria abrir os meios de comunicação? Gaza está cercada. Gaza está cercada, né? A guerra no Oriente hoje tem sido assim, a notícia número 1, a manchete dos jornais. Ofuscou a Ucrânia. E isso vem ofuscar a Ucrânia, né? Então vamos entender algumas coisas aqui, irmãos, e como nós podemos tirar algumas lições de que essas coisas estão dizendo para nós sobre o fim. O que isso está dizendo para nós sobre o fim? Abra a palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O apóstolo Paulo ele vai fazer uma série de abordagens acerca do momento final. Aqui vai ser um pouco, né? Verso 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Essa expressão da vinda de Cristo comparada com a vinda do ladrão, ela acontece pelo próprio Cristo no sermão profético de Mateus 24. Nós encontramos que Pedro fala sobre essa vinda como ladrão. E nós encontramos no Apocalipse, também no capítulo 3, no verso 3, uma referência à vinda de Cristo como ladrão. No entanto, Paulo é o único que dá essa ênfase, que é o ladrão, e está dizendo que o ladrão de noite, ou seja, né, que a vinda de Cristo, ela acontece comparada com a vinda de um ladrão e o ladrão de noite. E depois que Paulo menciona isso, ele vai dizer: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então vamos aqui tirar alguns conceitos que Paulo vem mencionando aqui para nós, e vamos também ter uma relação com aquilo que Jesus disse. A primeira coisa que Paulo vai mencionar depois desse fato é que ele vai dizer para nós sobre a questão da noite. Então no capítulo 5, melhor dizendo, tá? Nós já vimos os primeiros versos, e aí ele vai dizer no verso 4: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, o elemento aqui que Paulo quer frisar para nós, nessa comparação com a vinda do ladrão, está dizendo que é a questão de nos apanhar de surpresa. Porquanto todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Então Paulo ele faz uma relação entre filhos do dia e filhos da noite. Quando nós olhamos isto, o Espírito Profecia vai dizer para nós acerca desse conceito que Paulo coloca aqui. E ela vai comentar que Paulo ensina a ser pecaminoso mostrar-se indiferente aos sinais que devem preceder a segunda vinda de Cristo.
Então, não dar a devida atenção aos sinais da vinda de Cristo, ele define isto como sendo, vamos dizer assim, pecaminoso. Aos culpados dessa negligência, ele chama filhos da noite e das trevas. Tomara Deus que nesta manhã, e o desejo de Deus, que todos nós sejamos filhos da luz. Amém. E os filhos da luz, eles estão enxergando os sinais. Amém. Eles estão conseguindo discernir o momento. Eles não sabem o dia, nem a hora, nem o ano. Mas eles sabem da aproximação através dos sinais. Dentro dos sinais ainda, o Espírito diz que menciona em outra etapa que há sinais dentro dos sinais. Então o povo de Deus está enxergando, né, coisas que são sinais, e dentro dos sinais eles estão enxergando sinais. Isso dá para nós a certeza de que Deus, ele está aumentando a visão. E quando se fala de aumentando a visão, ele está aumentando o discernimento para nós enxergarmos que tempo e que hora nós estamos vivendo. Dentro desse conceito aqui, que Paulo está dizendo para nós, ele fala que quando as pessoas andarem dizendo paz e segurança, haverá repentina destruição. Quando nós olhamos o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, quando Cristo começa a enumerar a questão dos sinais, e vamos ao livro de Mateus, no capítulo 24, o que nós vamos encontrar ali? Mateus, capítulo 24, sobre a vinda de Cristo, e ele vai, a partir do verso 6, nós vamos só aqui ficar no verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda o quê? Não é o fim. Então, pastor, não é o fim? Não é o fim. É interessante que Jesus coloca as coisas de uma maneira assim muito reais, e ele está dizendo que nós ouviremos falar de guerra. Nós provavelmente, nenhum de nós viu guerra e verá guerra com os olhos, tá? Nós só ouvimos falar de guerras e rumores de guerra. E Jesus dizendo, olha, não vos assusteis, não é o fim, né? Quando nós olhamos, irmãos, essa questão, e Jesus ele vai abrangendo algumas coisas sobre a questão do fim. Depois que ele menciona que não é o fim, ele continua dizendo, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, Jesus está aqui fazendo uma analogia a uma parturiente. Então, Jesus está mencionando que acontecimentos que estariam envolvendo o nosso mundo através de nação contra nação, reino contra reino, guerras e rumores de guerra, seriam o início das contrações do parto. Então Jesus fala do início das contrações do parto. Quando nós vamos para a 1 Tessalonicenses,
Nós lemos lá que quando o mundo estiver dizendo paz e segurança, é a hora do quê? Hora do parto. Não é isso que diz lá? Vamos voltar lá para a gente gravar bem isto? Tá, vamos voltar lá para a gente deixar isso bem assim fixo na mente. Né? Veja o verso 3 do capítulo 5. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar à luz. Então já é o momento do parto. Então Jesus fala do início das contrações, do início, e Paulo fala do final. Jesus fala que nós ouviremos falar de guerra, mas isso não significa que nós precisamos presenciar guerra com os olhos físicos. Paulo, no entanto, diz que nós vamos ouvir e ver. Quando as pessoas andarem dizendo paz e segurança, haverá repentina destruição, ou seja, numa analogia em relação ao parto, ele está dizendo, é a hora final. Quando o assunto da fila do banco for paz e segurança, é a hora do parto. Quando o assunto que mais vai dominar os noticiários for paz, vai ser a hora do parto, a hora final. Quando o WhatsApp estiver mais circulando paz, vai ser a hora da vinda do ladrão de noite. Ou a vinda de Cristo como a vinda do ladrão de noite. Vamos entender isso, irmãos. E os nossos olhos, eles se voltam para o que deve e o que está acontecendo ali no Oriente. Existe um texto e me ajudou muito a entender uma questão de paz. Então vamos lá. Católicos, protestantes e mundanos, ou seja, uma tríplice aliança, juntamente aceitarão a forma de piedade, destituída de sua eficácia, e verão nessa aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio há tanto tempo esperado. Ou há tempo esperado. Vamos lá, católicos, protestantes e mundanos vão se unir, aceitarão a forma de piedade, destituir sua eficácia, e nessa aliança eles vão ver um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio a tempo esperado. Está no grande conflito. Vamos entender algumas coisas aqui antes de nós chegarmos aqui na questão do que vai ser a reação do mundo em relação a isso. Quando se fala de forma de piedade, o nosso pensamento tem que ir para 2 Timóteo capítulo 3. Então, 2 Timóteo capítulo 3. É um texto, às vezes nós fazemos uma aplicação errada desse texto, mas ele é muito conhecido no meio adventista. Verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então ninguém espere dias fáceis.
Os dias serão trabalhosos. Serão dias árduos. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Essa é a realidade do mundo. Só que Paulo não está dizendo isto do mundo. Não, vamos chegar lá, tá? Então vejam bem, tendo forma de piedade, ou seja, as pessoas aceitando a religião, assumindo a roupagem religiosa, e esses pecados estariam sendo cometidos por pretensos seguidores de Jesus. Então corrijam, eu dei muitos estudos bíblicos dizendo, olha, o mundo vai estar assim, realmente, tá? Só que isso aqui é no meio religioso, dentro do cristianismo. Então veja bem, então em nome da religião, uma religião com forma de piedade, uma religião que assume, vamos dizer, o manto de que estão servindo a Deus, estarão abrigando os mais vis pecados. Quando você vai para a Babilônia, ali Apocalipse 18, e ali diz que Babilônia se tornou morada de demônios. E aonde estão os demônios, estão esses pecados aqui. Tá? Não é ali a ação de Deus. Então o mundo verá na religião e na junção de católicos, protestantes e mundanos, não vão ter diferenças. Eles vão aceitar a forma de piedade, destruir sua eficácia, e verão nessa aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio há tanto tempo esperado, ou há tempo esperado. Quando você olha aqui essa questão desta tríplice aliança, quando é que isso vai acontecer? Quando é que acontece esta tríplice aliança? Está acontecendo, tá? Mas quando é o momento assim do ápice, momento final? Vamos juntar as nossas forças, tá? Decreto dominical, tá? O contexto que fala isso, tá? E você pode colocar nesse conceito aqui de mundanos também o conceito do espiritismo também, tá? O contexto aqui do capítulo fala sobre isso. E aqui ela fala de uma aliança dessas três junções e um movimento que começa para a conversão do mundo e o começo do milênio há tanto tempo esperado. Então vamos aqui entender o que ela quer dizer desse milênio aqui, tá? Aqui vocês conhecem aqui, né? Isso aqui chama Domo da Rocha. É uma construção, se eu estiver errado em alguma coisa que vocês me corrigem, né? Formação muçulmana isso aqui, tá? Aonde está isso? Jerusalém. Jerusalém, tá? Então em Jerusalém, e especificamente Jerusalém, esse ponto que corresponde a que local? Em relação ao passado. Sacrifício de Isaac. Onde foi? Monte Moriá. O que isso aqui tem de significativo para os muçulmanos?
Isso. E Isaac. Isso, foi onde Maomé recebeu aqui as visões, tá? Então veja bem, então é um local sagrado para os muçulmanos. É um local de interesse para os judeus. Ali é a história de Isaac, Para os cristãos. tá? É um interesse para nós os cristãos. Vocês percebem que existe muita ênfase em Jerusalém, no Israel, tá? A mídia fala sobre isso. Vamos voltar um pouquinho na mídia. Vamos falar de política sem falar de política. Uma das primeiras coisas que o Bolsonaro fez, Relações com Israel bem afinadas. ou vamos dizer o seguinte, não sei se ele chegou a fazer, mas o presidente norte-americano fez. Tirou a embaixada de Tel Aviv e colocou isto em Jerusalém, tá? Então veja bem, então não sei se vocês perceberam em algumas fotos de comício, de eleições para presidente, principalmente da direita, havia algumas bandeiras de Israel, tá? E há sempre uma ênfase quando se fala de restauração, se fala de Jerusalém, tá? Então há uma ênfase hoje para restaurar, ou melhor, construir o terceiro templo. O que isso tem a ver com a questão do milênio? Tá? Então, Jerusalém é o centro em que se atrai judeus, obviamente, que é a terra dos judeus, tá? Se atrai os muçulmanos, e há uma atração para os cristãos de modo geral, também católicos. E o mundo inteiro começa a gerar o seu pensamento em torno de Jerusalém. E o que isso tem a ver com essa questão do milênio? Aqui, irmãos, existe uma teologia protestante, e essa teologia protestante, ela ensina o quê? Que o milênio vai ser aqui na Terra. Obviamente, em parte estão corretos, né? Só que esse milênio que nós lemos ontem, que aqui vai virar um deserto assolado, eles creem que aqui vai ser o tempo em que o Messias vai reinar. É o Messias deles, né? Tá? Então vamos lá, vamos juntar essas coisas, vamos entender, tá? Por que ela está dizendo de milênio? Tá? Então aqui o Messias vai reinar. O inimigo vai estar preso por uma cadeia de circunstâncias, eles pregam assim. Ele não vai poder fazer a sua façanha de crimes, como está acontecendo agora, de catástrofes. Então ele vai estar restrito, ele vai estar preso, e o mundo então terá uma segunda chance. É assim a teologia protestante. Nem todos ensinam assim, sabe? Mas é a vertente que mais ocorre no mundo protestante. Interessante que existem pregações. Há uma música, eu queria gravar essa música no YouTube, mas ela é tão barulhenta, né? A letra é em harmonia com isso aqui, tá? Mas ela é tão barulhenta, não vai estragar o ambiente, tá? Mesmo que seja só com um fim ilustrativo, tá? Mas fala de paz, tá? De um milênio de paz, 1000 anos de paz é o título da música. E quando isso acontece, irmãos, na visão deles, então o Messias vai reinar em Jerusalém. Então, os judeus voltam o seu pensamento para Jerusalém, tá certo? Os muçulmanos voltam o seu pensamento para Jerusalém. Os cristãos, de um modo geral, voltam o seu pensamento, e o mundo em geral volta o seu pensamento para Jerusalém. Roma nunca vai, vamos dizer assim, de abster do trono, e esse trono, segundo o que está em Pérgamo, na terceira igreja, é ali, quando digo Roma, o poder romano, tá? E ali está o trono de Satanás. E se em algum momento, então, agora tem um pensamento voltado que esse trono vai ser colocado
em Jerusalém, possa ser que sim, não. Mas uma coisa é certa: sendo em Jerusalém ou em Roma, continuará o homem do pecado dominando o mundo. Dentro dessa visão, irmãos, da visão do milênio, o mundo terá uma sensação de paz. Como essa profecia precisa ser analisada em relação à guerra que está acontecendo no Oriente Médio, principalmente em Israel. Quando se fala em Israel, vamos agora de país, de estado, biblicamente e no que é reservado para nós em termos de conhecimento, Deus não tem nada em relação ao estado de Israel, de maneira especial, a não ser o quê? A conversão de pessoas que estão lá, como Deus tem o interesse em qualquer outra nação. Nesse pensamento, Deus, ele não vai cumprir ali no Oriente Médio, em Israel, nenhuma profecia que foi, vamos dizer assim, colocada em relação a Abraão, e ela se cumpre e tem o seu papel agora no desfecho final. Então, qualquer pensamento, qualquer ideia de que Deus tem alguma coisa que Ele profetizou no passado e que vai se cumprir nosso tempo, na nossa geração aqui nesse mundo de pecado, são profecias e aplicações falsas. Deus não tem nada a ver com o Estado de Israel, a não ser o quê? A conversão das pessoas que estão lá. Quando a nação deixou e rejeitou o Messias, e eles escolheram César como seu rei, e disseram: nós não temos rei senão César, e no ano 34 da nossa era, no apedrejamento de Estevão, ali terminou as 70 semanas sobre o povo judeu. A partir daquele momento, acabou o compromisso de Deus com uma nação privilegiada, uma nação que Deus queria cumprir o propósito com eles. Ficou claro isso? Para nós não fantasiarmos algumas coisas que o mundo protestante está ensinando e pregando sobre cumprimentos de promessas a Abraão, a Isaac, a Jacó, fazendo aplicações dos textos bíblicos de Isaías, Jeremias e assim por diante, que essas coisas estão se cumprindo em Jerusalém, e não estão. Tá? Quando se fala dessa guerra, irmãos, nós temos que entender que quem está no jogo, no tabuleiro e no xadrez da vida, humanamente comandando as coisas, estão provocando um conflito para chamar a atenção do mundo para chegar a esse ponto aqui. Tá? Entenderam? Estão provocando um chamamento à atenção do mundo para que o mundo possa olhar e dizer: olha, judeus e árabes não brigam mais, não tem mais conflito, agora sim, paz e segurança. É uma guerra projetada, né, pastor? Projetada, fabricada, tá? Para que você e eu, para que nós estejamos absorvendo isso, para chegar nesse conceito de que vai chegar um momento que as pessoas vão dizer paz e segurança, e um milênio de paz há tempo esperado. Ou seja, se esse milênio de paz estava sendo esperado, é porque esse milênio de paz ele estava sendo pregado, ensinado, e havia uma convicção no coração das pessoas. E, resumindo tudo, irmãos, o mundo está esperando um reinado de paz, tá?
Então, depois de uma tempestade, que o mundo se assusta, pelo menos agora o mundo vai dizer, olha, pelo menos nós estamos agora respirando uma coisa boa. E aí Paulo está dizendo para nós, quando isso estiver acontecendo, é a hora do parto, é o momento final, é a hora final. E aí nós temos que entender que esse momento que está acontecendo é um dos grandes anúncios da vinda de Cristo, para que aconteça o que está profetizado em relação ao texto do grande conflito. Tendo essa visão, irmãos, vamos colocar aqui duas coisas sobre o mundo, paz e segurança. A primeira nós encontramos em João capítulo 14, o verso 27. João capítulo 14, o verso 27. Vamos ver esse conceito de paz aqui. Jesus vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como a dá o mundo. Ou seja, a forma que o mundo dá a paz não é verdadeira. Aquilo que o mundo oferece de paz não é verdadeira. E a outra coisa que nós entendemos em relação a essa paz é o que está ali em Jeremias capítulo 17, verso 9, que o coração enganoso o quê? É mais do que todas as coisas. Só Deus conhece o coração. Então, o mundo com o coração enganoso, com o coração carnal, com o coração pecaminoso, um mundo que não sabe discernir os sinais, um mundo que são filhos da noite, eles não conseguem entender a hora do parto. E o que acontece? E aí eles têm um sentimento, uma sensação de paz, um conceito de paz no coração, e esse conceito é um conceito enganoso. O momento da destruição é o momento que eles estão esperando o auge e a prosperidade aqui na terra. E para nós os cristãos, os adventistas do sétimo dia, qual o perigo de nossa alma? Quando nós encontramos o que Jesus deixou num conselho de paz, no livro de Isaías, no capítulo 32, no verso 17. Então vamos a Isaías, capítulo 32 e o verso 17. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça é repouso e segurança para sempre. Então, o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça é repouso e segurança para sempre. É interessante que o mundo prega a paz com a injustiça. Sem justiça. Tá? E a palavra dizendo que a paz é fruto da justiça. Quando nós olhamos que a paz é fruto da justiça, nós temos que entender duas coisas em relação a isso. Tá? Vamos formar esse conceito para nós entendermos aonde deve ser a nossa segurança e aonde deve ser o nosso conceito de paz e segurança. Em Romanos capítulo 5, nós temos um conceito de paz. Então, verso 1. Justificados, essa palavra justificados pode ser traduzida como perdoados. Perdoados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o pecado que criou uma inimizade entre nós e Deus. Então, quando nós chegamos até Cristo, confessamos
dos nossos pecados, olhamos para Cristo, a nossa justiça, o nosso substituto, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E quando nós olhamos para a graça de Cristo e o perdão que advém por meio de Cristo, e aí nós temos paz para com Deus. O que significa essa paz? A inimizade que existia entre nós e Deus, ela foi desfeita. Então, esse é o primeiro conceito que nós temos que ter de paz, tá? Mas existe também um conceito de que nós precisamos de paz no coração. Então, não é só essa inimizade que foi desfeita, mas também o Espírito Santo, que é o Espírito de justiça, ele vem para manifestar no nosso coração e vem trazer fruto para nós. E um dos frutos que ele traz é a paz. Então veja bem. Então, paz é uma inimizade que não existe mais entre nós e Deus. E também o Espírito Santo colocando paz no nosso coração. Percebe que o fruto do Espírito é paz, não é ansiedade. Tá? Ansiedade é uma vertente do medo. Ausência de paz. É uma ausência de paz. Tá? Então, o Espírito Santo ele vem para trazer calmaria ao nosso ser. E mais do que isso, o Espírito Santo vem para trabalhar em nossa vida para nós sermos obedientes a Deus. O salmista, no Salmo 119, verso 165, ele vai dizer: muita paz tem o quê? Os que amam a tua lei. Então é o seguinte: então, quanto mais obediência a Deus, mais fruto da operação do Espírito Santo. Quanto mais o ser humano se alegra em obedecer a Deus, isto traz paz ao coração. Então a paz para nós é diferente do mundo. Nós não estamos esperando dias melhores aqui. Nós não estamos esperando governo melhor aqui na Terra. Nós não estamos esperando quem vai tomar o poder aqui na Terra. Nós não temos essa visão. Essa visão é mundana. É uma visão de um mundo temporal, de um mundo do aqui. Então nós não estamos esperando essa visão. Então a nossa visão é o seguinte, né? É Deus implantar em nosso coração os desejos de Deus, o reino de Deus sendo implantado em nosso coração. E quando é que o reino de Deus sendo implantado em nosso coração? Quando o Espírito Santo, o Espírito de justiça, ele começa a operar em nossa vida, e aí ele começa a trazer à nossa vida, vamos dizer assim, né? Um desejo de obedecer e servir a Deus. E isto traz paz e repouso para o coração. É o sentido de paz para nós. Qual que é o perigo da nossa vida, irmãos? Vamos. Há uma pergunta aqui. E essa pergunta é: que é que constitui a miséria, a nudez daqueles que se julgam ricos e abastados? Está falando do povo de Deus. E ela mesma responde, ela faz uma pergunta: qual que é a maior carência da igreja adventista do sétimo dia, do povo laodiceano? E aí ela está dizendo o seguinte, né? Por que Jesus olha para o seu povo como miserável, nu, e eles estão se julgando ricos e abastados? Ricos e abastados. E ela fala: o que está faltando para a igreja é a justificação pela fé. A justiça de Cristo. Faltou a justiça de Cristo, o conceito de paz e segurança vai ser falso.
Preste bem atenção nisso aqui, irmãos, tá? Há um conceito de paz e segurança. Então, quando uma pessoa se diz rica e abastada, e por que ela se diz rica e abastada? Porque ela conhece a verdade, ela pratica a verdade e ela sente segura. É uma segurança carnal. É uma satisfação consigo mesmo. Então, se Deus está pedindo obediência aos 10 mandamentos, e eu coloquei no meu coração que os 10 mandamentos têm que ser obedecidos, tá? Então, veja bem, então eu estou rico, estou abastado. E aí o povo de Deus, ele se vê vestido com vestes de justiça própria. Isaías diz que essas vestes são teias de aranhas que são tecidas, tá? Que essas obras que nós apresentamos para Deus não servem para nada em termos de mérito para a salvação. E aí Jesus dizendo, olha, está faltando a minha justiça. Dentro desse aspecto, irmãos, o que vai acontecer, o que pode acontecer em nossa vida em relação ao que aconteceu com a nação judaica? Diz no livro de Eclesiastes das Nações que o maior dos enganos no espírito humano nos dias de Cristo era que um mero assentimento à verdade constitui justiça. Isso aqui é muito significativo, isso, tá? Então, por concordarmos com a verdade, concordarmos com os 10 mandamentos, concordarmos com as doutrinas que são específicas da mensagem ao ser o anjo, a questão do santuário, a questão do sábado, a questão de princípios de saúde, mesmo que sejam limitados, isto nos traz justiça. Este foi um dos enganos na época de Cristo. E ela diz, o maior dos enganos no espírito humano nos dias de Cristo era que o mero assentimento à verdade constitui justiça. Em toda a experiência humana, o conhecimento teórico da verdade se tem demonstrado insuficiente para a salvação da alma. Não produz o fruto da justiça. Se não produz o fruto da justiça, se produz falsos frutos. E Laodiceia, em outras palavras, dizendo, né? Estou segura, estou confiante, professo o que Jesus está pedindo, conheço a verdade. E ela continua dizendo algumas coisas para nós. Não há segurança para uma pessoa que tenha a religião meramente legal, uma forma de piedade. Alguns estão repetindo a mesma coisa que é mencionada em 2 Timóteo. Estão aceitando a verdade, mas estão negando o que a verdade deve fazer na vida. Ou seja, estão apenas tendo uma anuência, um consentimento, uma concordância com a verdade, professando a verdade, cumprindo deveres da verdade e, no entanto, estão tendo uma religião meramente legal, uma religião de nome. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga. Isso é um conceito errado que nós absorvemos com o tempo na igreja, irmãos, tá? Mas é uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado e uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Ou seja, adotar a verdade sem realmente a obra do Espírito Santo fazer uma obra em nosso coração, é seguir os mesmos caminhos que o mundo está seguindo em relação a um clamor de paz e segurança. Que maior engano pode sobreviver à mente humana do que a confiança de estar correto quando se está totalmente errado? A mensagem de testemunha verdadeira encontra o povo de Deus nesse triste engano, todavia sincero nesse engano. Eles não sabem que sua condição é deplorável à vista de Deus.
Isso aqui é uma das coisas assim que Deus mais precisa trabalhar com o seu povo, que Deus quer e trabalha no dia a dia. É fazer com que o seu povo tire do coração esse senso de segurança e confiança de uma maneira falsa na salvação. Eles não sabem que sua condição é deplorável à vista de Deus. Por quê? Estão enganados. Enganados dentro da verdade. Enganados professando a verdade. Porque o coração é enganoso. Esse testemunho tão incisivo e severo não pode ser engano, pois é testemunha verdadeira quem fala e o seu testemunho tem de ser correto. Queridos irmãos, nós precisamos despir de toda a veste de justiça própria. Não é fácil. Porque durante muitos anos nós andamos vestidos de vestes de justiça própria, confiando que em alguma coisa, as coisas que nós fazemos vai dar mérito à nossa salvação. No entanto, Deus quer que nossa vida seja uma vida de prazer em relação à obediência aos seus 10 mandamentos, sem nós pensarmos na recompensa, mas por amor a Cristo. Quanto mais nós deixarmos o Espírito Santo iluminar o nosso entendimento, maior vai ser a necessidade que nós vamos ver de nos apegar à justiça de Cristo. E quanto mais nós apegarmos à justiça de Cristo como a suficiência de salvação, nós vamos ver que nada nós temos que nós podemos orgulhar e dizer que nós estamos bem, porque a gente faz ou deixa de fazer em relação às coisas de Deus. Deus quer que nós tenhamos uma vida voltada para Cristo e numa relação com Cristo de maneira que nós possamos confiar inteiramente na sua graça, para que a gente não tenha nenhuma sensação falsa de segurança, de salvação em nosso coração, caindo nos mesmos moldes do mundo. Dentro desse aspecto, irmãos, as coisas estão assim se avolumando a cada vez mais diante dos nossos olhos. Eu não sei dizer para os irmãos o que vai acontecer assim, em relação ao desfecho na sua totalidade desse conflito no Oriente Médio. Uma coisa eu tenho certeza: em algum momento eles vão parar de brigar. Em algum momento vai dar uma sensação de paz. Em algum momento o mundo vai ser embalado no último sono da morte. E Deus quer que nós estejamos entendendo o momento, mas também que nós não tenhamos no coração nenhum sentimento de uma falsa segurança, mas que todo o nosso pensamento se volte para Cristo. Lá está a nossa sabedoria, lá está Ele, a nossa justificação, Ele é a nossa justificação, a nossa santificação, nele a nossa redenção. Cristo deve ser tudo para nós, irmãos. E nós temos que pedir que Jesus nos ajude a enxergarmos como nós realmente estamos perante Deus, para que nós possamos olhar para a cruz e, como Paulo, dizer: olha, nada tenho de gloriar, a não ser na cruz de Cristo, meu Salvador. Que a graça de Cristo, irmãos, nos ajude a entender isto, hoje e sempre. Amém.